Muito bem, vamos então para mais um vídeo desse canal. Para começar, se você está gostando das dicas que eu tô dando, junto com vocês eu tô achando estratégias que já funcionaram para mim, funcionam para pacientes, estratégias que eu aprendi nos cursos de coach e no próprio curso de psicologia, né? Eu sou terapeuta hoje, sou psicoterapeuta, da terapia cognitivo-comportamental, e eu tô trazendo um pouco do caos que virou minha vida e tentando usar aí de algumas estratégias para mudar um pouco minha vida. Então eu tô falando aí de atual transtorno bipolar que não estava sendo tratado da forma efetiva, agora tá, porque motivo desse canal, né? Agora estou sóbria, não faço mais uso de álcool e outras drogas, então estou podendo usar o melhor medicamento com os melhores resultados para transtorno bipolar. Isso é muito legal. E além disso, eu tô com um rombo no banco. Então, a gente vai aqui junto achando estratégias. Então, eu tô estudando muitas pessoas e o que funcionou com essas pessoas. Tô trazendo para minha realidade e quero que vocês acompanhem aqui junto comigo. Mas eu costumo trazer um pouco mais sobre saúde mental mesmo, assim, sabe? E como que a saúde mental pode modificar esse nosso corpo físico para que a gente possa tomar ações de fato, né? De alguma forma. Hoje, então, eu queria trazer 3 mudanças que eu precisei ter em mim para que eu voltasse a ter minha vida no controle. E quando eu digo autonomia da minha vida, ou ter a minha vida de volta no controle, é parar de ter, de fato, a sensação de que não era eu que estava dirigindo a minha vida. De que eu estava simplesmente fazendo e de vez em quando houvesse um apagão, como se eu fosse a pessoa mais rica do mundo. Gente, quase que um episódio de mania. Muito bem, então 3 coisas que eu precisei mudar para que eu restabelecesse minha vida e o controle dela. A primeira é eu trazer à tona, trazer à consciência os meus planos de vida. Então, eu tinha lá o meu quadro de vida extraordinária. Eu tinha uma série de papéis colados com cada um dos passos, dos micropassos para alcançar as minhas metas, né? A minha hierarquia de metas. Eu tinha isso tudo muito pré-estabelecido. Em algum momento, isso tudo se perdeu. Não, foi durante a gestação. Eu entrei numa depressão bem profunda durante a gestação, assim, foi bem difícil contornar. E aí os meus planos se perderam. Eu entrei numa viagem, numa crença de que a minha vida ali tinha acabado, eu não ia conseguir continuar a realizar meus planos, meus sonhos por causa da neném. E que bom que hoje eu tô conseguindo retomar com a minha saúde mental e com minhas boas crenças positivas. Porque eu sei que nem todas as mulheres têm essa possibilidade e uma rede de apoio para que isso aconteça, de fato. Eu tenho. Então, eu trouxe os meus planos de volta, né, para eu visualizá-los, né? Então, eu escolhi de novo meu quadro extraordinário. O que é que eu ainda quero? O que é que faz sentido para mim agora que eu tenho uma filha? Para onde eu quero viajar? Quais são os meus planos em termos de financeiro? Espiritual, como eu quero desenvolver meu lado acadêmico, o que mais que eu quero fazer com os meus diplomas, né? Trazer isso para o nosso campo visual faz com que acendamos ele no campo da imaginação, e aí o nosso cérebro, vocês já sabem, ou já deveriam saber, né, na altura dessa, a neurobiologia, ela já compreende que o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é real ou o que não é. Então, se eu crio uma imagem dentro do meu corpo, ele sente as sensações, ele gera as sensações daquele evento e daquela situação que eu estou criando, e aí eu vou me sentindo como aquilo, eu vou me sentindo daquela forma. Então, eu olhar para aquilo, imaginar situações onde eu estou dentro daquele carro, ou viajando para aquele lugar, ou usando aquelas roupas, ganhando aquela grana, fazendo aquela palestra em cima daquele palco, viajando, galopando naquele cavalo, na beira da praia, no pôr do sol. É isso, né? Criar toda essa realidade é co-criar sua realidade. Deu pra entender? Número 2, eu mudei o que eu consumia. Eu mudei o que eu pude. Eu não tô falando de alimentação, tá? Mas eu comecei a reparar e perceber o que eu estava consumindo em termos de música, letra, melodia, vibe, sensações que aquilo vinha me trazendo e trazendo as sensações dentro da minha casa, nos ouvidos das pessoas que moravam comigo, da minha neném, da babá. Então a gente mudou, né? A gente mudou algumas das músicas e letras que a gente ouvia para músicas que edificassem mais o nosso lar, que trouxessem mais esperança pra gente, que trouxessem novas vibrações, assim mesmo. Ajudando bastante na nossa questão espiritual também. A gente ter mudado de música foi bem interessante. A gente ainda escuta muitas das músicas que a gente
que a gente ouvia antes, mas deu uma boa reduzida. Tipo, nossa, eu ouvi umas músicas, gente. Gente, acho que no primeiro episódio eu falei, né? Eu acordava ouvindo uma música do Brasa que era da pesada, galera. Outras sensações, né? A gente mudou o que a gente assistia. Então, se a gente assistia coisas muito pesadas, com vibes muito pesadas, a gente ia pra lugares que tinham vibes pesadas, a gente simplesmente parou de ir. Pra lugares que tinham... A gente parou de ir. Acabou. Ponto final. Isso começou a me fazer muito bem. Mas a gente tinha outros planos, assim, né? A gente não saía mais pra esses lugares, mas a gente vinha pra casa pra fazer outras coisas. Ou a gente começou a descobrir outros lugares, por exemplo, em Fortaleza, que eram muito legais, eram muito elegantes, eram muito... A vibe que a gente queria viver um pouco, assim, sabe? Então a gente começou a frequentar esses lugares até pra dar uma rodada, assim... Será que esse lugar faz nossa vibe mesmo? É isso que a gente quer? É isso que a gente quer atrair também, entendeu? Quem é a galera que frequenta esse lugar aqui? Quero mudar mais do que eu alimento a bebê, os programas que ela assiste, os desenhos que ela assiste. Ela tem razoavelmente pouco tempo de tela. A gente brinca muito com ela tá muito acelerado o processo de desenvolvimento dela. Então ela brinca com jogos, eu tenho muitos jogos infantis, né? Eu sou terapeuta infantil. Eu tenho muitos jogos aqui, ela assiste quando a babá não tá a fim de fazer alguma coisa. E é nóis. Ah, sim, e mudamos muito também o que a gente ouvia pra gente poder mudar a nossa boca. Então a gente começou a vigiar mais nossas palavras, o que foi muito rico. A gente começou a achar novas palavras para poder se comunicar sem usar xingamento, porque era uma parada cultural nossa, assim, a gente cresceu assim, usando de xingamento para se relacionar com amigos, pessoas de afeto, assim, muito próximo, e acabou que foi isso que a gente fez um com o outro, assim, eu e meu parceiro, né, até então. Número 3. Começar a agir com as características do meu novo eu, do eu que eu quero ser. Então, eu comecei a parar de andar em casa muito desleixada. Gente, eu fazia muito isso, paia demais. Quando eu me arrumo, a minha vibe muda. Quando eu pentei meu cabelo, minha vibe muda. Quando eu alinho meu cabelo, minha vibe muda. Quando eu visto uma roupa legal, a minha vibe muda. Então eu gosto de me sentir assim. Então eu decidi que eu quero me sentir assim o tempo todo. Eu quero que os meus jantares à luz de vela não sejam de vez em quando. Eu quero que seja o natural da minha casa, a vibe do jantar de luz de velas. Eu quero que tudo que seja do bom e do melhor, das coisas que eu mais gosto, que mais me dão prazer, eu quero que seja sempre. Se não for desafiador ter sempre, eu quero que seja. Sabe? Então eu comecei a pensar que eu preciso atrair um pouco dessa postura, dessa mulher que eu quero ser. Das unhas que eu não deixo crescer. Isso faz com que minhas unhas cresçam. Eu pensar que, será que uma mulher com a elegância que eu quero tem as unhas curtas desse jeito? E também não tô falando de, então vai lá e coloca uma unha de gel, de fibra, sei lá. Não é sobre isso. É sobre eu dar motivos de realizar os atos que vão me levar à pessoa que eu quero ser. Uma pessoa que tem controle de si, que não precisa roer a unha toda vez que ela quebra. Então, que se prepara com alguma coisa na bolsa pra colar essa unha quando essa unha quebra na rua. Entende? Eu não sou uma pessoa preparada. Eu não sou uma mulher preparada pra isso. Então, foram as 3 coisas que mais me fizeram mudar, ou que estão me fazendo mudar, assim, durante essas semanas. Eu percebo uma grande mudança do meu primeiro vídeo pra esse, por exemplo, né? Em termos de estrutura, de postura, de objetivo desse canal, da estrutura que ele tá levando, assim, e aonde a gente quer chegar. Então saiba o que e onde você quer chegar. Por que ter controle da sua vida? E o que é ter controle da sua vida pra você? Porque pra mim eu sei o que é ter controle da minha vida. Ter controle da minha vida é eu saber onde eu quero chegar. Reconhecer hoje onde estou e traçar os meus passos pra lá. Reconhecer onde eu estou hoje é saber que hoje eu não tenho esse controle. E eu traçar metas para um dia ter. Isso é ter controle da minha vida. É ter o controle para chegar lá. É saber ter os atos, saber controlar os atos para chegar onde eu quero chegar. Quer ser uma pessoa próspera, abundante, que não me falta nada, que não deixa faltar para os meus. Isso é uma pessoa rica. Que não anda na pressa, que toma café da manhã com a família, numa boa, que faz exercício físico com a família, numa boa. Que a gente vai para as nossas empresas, que a gente conversa junto sobre as nossas finanças.
Isso é uma família próspera. É isso que eu quero pra mim. Então, deixe claro pra vocês o que vocês querem pra vocês. Por que ter controle da vida de vocês é importante? Porque se não for também, por quê? Por que você tá aqui? Não adianta, então. Não adianta estar ouvindo isso e pegar esses 3 passos e começar a mudar. Então, pega um caderninho, anota e o que eu quero ser? Onde eu quero chegar? Por que vale a pena pra mim ter o controle da minha vida? Tudo eu preciso anotar. É isso. Não existe você ter as coisas, não tirar da sua cabeça e botar no papel. Nunca vai sair do campo do imaginário pro campo do escrito, algo que você vê. Usa muito caderno. Rabisca muito, escreve muito sobre a sua vida, sobre o seu dia, o que você sentiu, o que te fez bem, o que você conseguiu fazer, o que não conseguiu fazer. Escreve tudo. Isso é um mapa sobre você. Eu sou ainda da era do papel, amo muito um diáriozão onde eu posso ler tudo. Se você não entra no Excel, você vai descobrir padrões sobre você. Vai, perfeito, manda pra mim, se der certo. Então, gente, não esquece de se inscrever. A gente tá tendo vídeos com muito mais frequência, porque as coisas estão acontecendo com muita velocidade. Segue aqui, se inscreve aqui, por favor, pra esse canal subir, bora subir junto, bora ganhar esse mundo junto. Beijo, galera!